A paz do Senhor a todos. Meu nome é Ismael. Hoje estaremos estudando a lição 7 da revista dominical. E eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Você já teve a oportunidade de ver alguém em uma situação de sofrimento, uma pessoa sendo apedrejada, e mesmo assim essa pessoa expressar um estado de agradecimento a Deus? Que avivamento seria esse que essa pessoa, ela mesmo no estado de sofrimento, ela está bem consigo mesmo e com Deus? Esse é o tema da nossa lição que iremos estudar hoje. Hoje nós iremos estudar a lição 7. Essa lição, ela está na revista dominical Faixa Etária Adulto. E estaremos assim abordando uma temática muito importante para trabalharmos no domingo pela manhã nas nossas escolas dominicais. Eu queria antes agradecer a oportunidade pelo pastor ter nos convidado, agradecer ao presidente da EADALP e o nosso superintendente, pastor Renato, que nos convidou para estarmos aqui trazendo essa lição junto com todos os professores e também alguns alunos que porventura estiverem aqui também assistindo essa aula. Para isso, eu gostaria de falar primeiro dos objetivos da lição. Tá? A lição possui 3 objetivos, que é de praxe para as lições bíblicas da nossa escola, que são eles. Primeiro objetivo da lição: mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. Apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho pessoal. E o terceiro objetivo da lição: conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo. Vamos, assim, na medida do possível, tentar abordar os 3 pontos que aqui são solicitados. E lembrando que precisamos deixar como palavra-chave o avivamento, ok? O primeiro ponto da lição tem como tema o testemunho de Estevão. Antes de falar do testemunho de Estevão, eu queria ver com vocês uma história. Quer dizer, vou estudar a história entre Atos 2 e Atos 6, que vai nos munir de subsídios para podermos falar propriamente do testemunho de Estevão. Tá, então, vamos aqui, abra sua Bíblia comigo em Atos, tá bom? E não vamos para o capítulo 6, vamos para o 2. Observem lá no capítulo 2, que eu vou chamar de introdutório, que o capítulo 2 fala do momento em que o Espírito Santo vem à igreja, eles estavam reunidos no lugar, e capacita tanto os apóstolos como os discípulos de Jesus. Após essa descida do Espírito, essa capacitação, ocorre um fenômeno de crescimento. Tá? Porque com os discípulos capacitados e com a propagação do Evangelho, a igreja começa a crescer. Tá? Observe que isso é uma introdução para a gente chegar lá no testemunho. Então a igreja começa a crescer. Pedro e João se destacam entre o capítulo 2 e o capítulo 6. Eles são os personagens organizadores, propagadores do Evangelho. Veja bem, então, Pedro leva o Evangelho. Aqui acontece, no versículo 37 do capítulo 2 ainda, as primeiras conversões. Né? Se você for ver lá no título, acima do capítulo 37, na Bíblia, pelo menos na minha Bíblia, tem assim, as primeiras conversões. Ou seja, até Atos 2, a igreja ainda não estava se expandindo o suficiente. Então, após a descida do Espírito Santo, essa igreja começa a se expandir. Você avança mais um pouco aqui para o capítulo 3, onde você já vê aqui um milagre, que é a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Avança agora para o capítulo 4 e você vê Pedro e João
perante o Sinédrio. Ok? Vamos lá. No versículo 32, ainda do capítulo 4, você aqui vê a comunidade de bens entre os primeiros cristãos. Aqui está aquele momento clássico onde a igreja, ela ali tinha tudo em comum. Os irmãos lembram, os professores lembram, que foi o melhor momento da igreja, porque eles compartilhavam os seus bens entre si. Então, vamos chamar de momento bom. Porém, se a gente avançar um pouco o texto e chegar no capítulo 5, observe que eu comecei no 2, estamos chegando no 6. No capítulo 5, nós encontramos agora a entrada de um momento conflitante para a igreja, que é quando Ananias e Safira, nós não vamos ler o texto, eles mentem para o Espírito Santo. E todos nós conhecemos a cena em que, quando eles mentem para o Espírito Santo, Pedro, usado por Deus, os repreende. E automaticamente, Ananias, ele morre na hora, e em seguida sua mulher também morre na hora. Ou seja, nós encontramos uma entrada no 32 de uma igreja boa, um momento bom, talvez o clímax, e em seguida, alguns versículos posteriores, a gente encontra essa cena. O que acontece? Já aqui estamos no capítulo 5. O apóstolo Pedro, inspirado também pelo Espírito Santo, ele entende que precisa de auxiliadores para atender às demandas, vamos chamar de institucionais da igreja. E aí chegamos à lição. O capítulo de número 6, nós encontramos aqui os 7 homens separados para ajudar no crescimento da igreja como organização. Só que eu gostaria de, antes de falar desses 7 homens e especificamente de Estevão, destacar um fato aqui. Esses homens, eles possuíam algumas características. A igreja cresce, consequentemente, eles precisam de auxílio, porque criam grupos, casas, igrejas em locais diversos, né, na região, e, consequentemente, precisam de homens para auxiliar nesse contexto. Apesar de estar aqui destacado Estevão, né, porque o título da lição é Estevão, o Marte avivado, mas também temos mais 6 personagens aqui. São eles. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Tá? Eu fiz o meu rascunho. São 6 personagens que você encontra no capítulo 6. Pode acompanhar comigo. Versículo 5. E este parecer contentou a toda a multidão e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Estevão entra primeiro na lista. Mas observem que o texto também vai mostrar o que Estevão talvez tinha de diferente para aparecer em primeira mão aqui nessa lista dos diáconos que foram escolhidos. Também aparece aqui Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau. Esses 7 homens, eles foram separados para servir a igreja, para serem diáconos da igreja. Essa, irmãos, instituição desses diáconos, essa instituição dos diáconos, vamos de certa forma dizer que fez com que o apóstolo Pedro e João tivessem mais liberdade de propagarem a palavra, né, entre os irmãos de uma forma mais concisa. Por que isso? Porque aquele trabalho manual que eles teriam que fazer como diáconos, aquela visita que ele teria que fazer na casa das viúvas, ficou a cargo dos diáconos. Por isso que eles agora saíram, e se a igreja estava expandindo ali,
aí que começou mais este evangelho a ser divulgado através dos apóstolos. Porque a igreja estava sendo constituída como se fosse um discipulado. A igreja sendo constituída e os diáconos ali ajudavam no contexto das famílias locais. Ok? Se você continuar lendo o texto aqui em Atos dos Apóstolos, você vai ver algumas características aqui boas para entender o contexto de Estevão na história aqui que eu estou passando para os irmãos. Versículo 6. Os irmãos apresentaram ante os apóstolos e estes, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus. Pronto, vamos voltar para cá. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Ou seja, quem pregava a palavra de Deus eram os apóstolos. Pedro, João e os demais apóstolos. Então essa palavra crescia. Né? Observe que esse texto é depois da chamada dos diáconos. Então, por isso que aqui eu falei que eles tiveram uma oportunidade de pregar mais veementemente, né? A questão da palavra de Deus, visto que eles estavam assim servindo a igreja com o auxílio de diáconos. Okay? Uma das características importantes que eu queria falar com os irmãos sobre a chamada desses homens é que, como eu disse, eles possuíam perfis que eram necessários para exercerem suas atividades. Apesar deles focarem na questão mais material, digamos assim, mas eles também eram homens que tinham o Espírito Santo, eram cheios do Espírito Santo. Lembram que eu falei no começo que o que faz uma pessoa ser avivada desse jeito, ou seja, diante de uma circunstância adversa, diante de um sofrimento, o que faz essa pessoa ser avivada? Pois bem, 4 características a gente vê nesses homens. Primeira característica, boa reputação. Segunda característica, deveriam ser cheios do Espírito Santo. Terceira característica, cheios de sabedoria. Tá? Você vai ver lá na frente, quando Estevão for abordado lá por eles, quando será apedrejado, que as vestes de Estevão, ela será entregue a simplesmente um dos homens mais conhecedores da lei da Bíblia, que é o apóstolo Paulo. Inicialmente, o apóstolo Paulo não era chamado assim, todos nós sabemos, era Saulo. Então, essas vestes são entregues a Saulo de Tarso. Esse terceiro ponto que eu falei para vocês, quer dizer, essa característica de sabedoria, ela se destaca em Estevão e nos seis diáconos. Por quê? Porque sabedoria é diferente de conhecimento. É importante falar isso. Você, diferenciando sabedoria de conhecimento, você vai entender o sentido. Né? Porque uma pessoa apenas ser boa, ter boa reputação, tá? Ter fé, tá? E vamos chamar na linguagem de hoje, ser proativo para a execução das atividades na igreja, é o suficiente para que essa pessoa seja sábia? Não, de forma nenhuma. Tivemos a oportunidade de estudar em lições anteriores que conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Estevão era cheio de sabedoria. Isso é repetido, não mostra falando que Estevão era formado na lei, até pode até ter sido. Porque sabedoria é uma habilidade que dá ao indivíduo a capacidade de resolver problemas, diferentemente do conhecimento, que é adquirido ao longo do tempo através de estudos. E Estevão, ele era cheio de sabedoria, né? Ou seja, era uma pessoa que sabia interagir com o povo, resolver problemas do povo. Então, uma pessoa ideal para que se atendesse à demanda do diaconato proposto aqui pelos apóstolos, pela igreja e pelos apóstolos. Okay? Uma característica que eu falei para vocês quando a gente começou a ler no versículo 6, no capítulo 6, que destacava Estevão, a Bíblia não fala que os demais escolhidos diáconos têm essa característica. Pode ser até que tenham, mas a Bíblia não fala. Que é exatamente no versículo de número 8. Quando você lê aqui no versículo de número 8, a palavra de Deus dizendo assim:
Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quer dizer, Estevão, ele segue o ensino de Jesus. Certa vez Jesus, chegando para os discípulos, ele falou assim: vocês farão obras maiores do que essas. Quer dizer, ontem nós estávamos até comentando isso. Por que Jesus foi batizado? Por que Jesus fez milagres? Por que Jesus fez isso? Por que Jesus... Tudo que Jesus fez foi modelo. Era um modelo para que a gente pudesse seguir. Jesus fez milagres com o objetivo de Deus ser glorificado, mas também como modelo. E observe aqui alguns homens de Deus que também fizeram milagres. E o próprio Jesus disse: fará maior do que esses que eu faço. Você vê Pedro fazendo milagres. Você vê João fazendo milagres. Você vê Paulo fazendo milagres. Diversos outros personagens. E Estevão está incluso nesse contexto também. No versículo de número 9 de Atos 6, observe que a Bíblia diz que se levantaram alguns da sinagoga, ok? Alguns da sinagoga. Aí a Bíblia cita quem são esses. Os libertos, os sirineus, os alexandrinos, os que eram da Cilícia e da Ásia. E estes homens faziam o quê? O que eles estavam fazendo? Eles disputavam com Estevão. Quer dizer, discutiam, né? E eles discordavam de Estevão. Aí aqui, meus irmãos, prezado irmão, prezado professor, eu gosto de trazer um contexto ligando os versículos e trabalhar muito o contexto. Observe que eu busquei lá no 2, né? Uma dica muito importante, assim, quando vai se explanar um personagem ou uma palavra-chave, é você pegar o contexto dos capítulos anteriores e o contexto dos capítulos posteriores. No caso aqui eu peguei o contexto do capítulo anterior. 2, 3, 4, 5, até chegar onde eu quero. Isso vai ajudar muito a gente a compreender o contexto geral. E em relação ao aluno, você vai possibilitá-lo de ler a Bíblia, de contextualizar. Porque às vezes, a primeira parte que eu falei aqui, na realidade eu fiz uma pregação, um pedaço, explicando sobre a vida de Estevão. Mas a gente precisa passar para o aluno os contextos para que ele possa extrair sozinho os temas voltados para aquilo que ele quer estudar. As referências bíblicas que tem no pezinho aqui é fantástico, é fundamental. Também são muito importantes essas referências. Então, já no contexto do avivamento, que é o tema principal, esses dias eu estava até conversando acho que foi com o pastor mesmo, que a lição é uma grande teologia sistemática, com um pouco de história, que tem um pingo, uma pitada da palavra avivamento. Ou seja, avivamento em Cristo, avivamento no Novo Testamento, no Velho Testamento. Então observe que o tema é avivamento, mas se pega aí partes da Bíblia, né? O avivamento na vida de Jesus, etc. Ok? Em Atos 6 e 10, a palavra diz que os opositores de Filipe, né? Eles, por mais inteligentes, religiosos, preparados que fossem, a Bíblia fala, no versículo 10, não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito Santo com que ele falava. E em uma outra ocasião, eles tampavam os ouvidos, porque não suportava ouvir aquela sabedoria. Será que você lembra de algo nos dias atuais que também possui essa característica? Pessoas que não conseguem ouvir a palavra de Deus, pessoas que, quando se fala da Bíblia, ela rejeita. E observe ainda que eles, quando rejeitaram a palavra de Estevão, observe bem aqui, eles
encontraram uma solução. E qual foi a solução? Foi tirar Estevão de dentro da sinagoga? Foi colocar Estevão no local afastado dele? Não. A palavra de Deus diz que eles rangeram os dentes, de tanto ódio que eles sentiam. Então, ranger os dentes é uma característica de pessoas que estão com ódio. Então, eles rangeram os dentes, tá? E foram chamar falsas testemunhas e subornaram homens para mentir acerca desse homem cheio de Deus chamado Estevão. Ou seja, a solução do ímpio em relação ao pregador é essa: encontrar pessoas para mentir, encontrar pessoas que são falsas testemunhas. O texto diz falsas testemunhas. Nós iremos agora falar sobre o ponto 2. Eu espero que o ponto 1 a gente possa ter abordado uma temática compreensiva. Então vamos agora para o ponto número 2. O ponto número 2 da nossa lição dominical tem como tema a preciosa morte de Estevão. Ok? Uma coisa importante, eu falei sobre a pessoa que prega e é odiado pelos outros. Vejam no capítulo de número 7 inteiro. Olha o contexto que eu disse, 2 a 6, né? E peguei um pedaço do contexto do 7. Então, veja no capítulo 7 inteiro o que foi que aconteceu. Estevão faz o quê? Estevão, ele faz um discurso, ok? Nesse discurso, Estevão, ele não faz uma pregação ali, naquele momento, de amor, de paz, não. Estevão faz uma denúncia, ok? Então, a pessoa que está com o coração sem Deus, obscurecido pelo pecado, e escuta um discurso de doutrina, um discurso de denúncia do pecado, ele tem atitudes semelhantes a essa que nós encontramos aqui nesses personagens. Então, Estevão, ele denuncia a natureza do coração dos líderes israelitas. De uma forma sucinta, ele fala da história de Israel, tá certo? E no versículo 54, aí está onde eu quero chegar. Eles se enfureceram o seu coração. Eles rangiam os dentes por causa, a Bíblia diz, da sabedoria de Estevão. Observe, sabedoria de Estevão. Muitos, né, não conseguem sentir paz ao ouvir a palavra. Parece um paradoxo, parece algo estranho se falar isso. Mas é porque a pregação da palavra é feita, mas o coração do homem precisa estar aberto. O coração do homem precisa estar disposto a ouvir a palavra de Deus. E você pode abordar o seu aluno e falar assim: como está o seu coração hoje? Todos os domingos estamos aqui na sala de aula para falar a palavra. Estevão falou a palavra. Um grupo recebeu. O outro grupo enraiveceu-se. Aí você pergunta novamente: como está o seu coração hoje? Como está a palavra de Deus no teu coração hoje? Está alegre que nem Estevão? Mesmo nesse cenário caótico, Estevão, cheio do Espírito Santo, acontece aqui, ele tem 3 ações aqui. Ocorre 3 acontecimentos. Primeiro, fixa os olhos no céu. Olhar para o céu. Coisa importante, fixe os seus olhos no céu. Segundo, vê a glória de Deus. Eu até disse para certa pessoa que se Estevão ele não fosse morto, ele poderia escrever um livro, como João escreveu o Apocalipse, mostrando o que ele viu. E ali também seria um livro de revelação. Mas estava nos planos de Deus o Marte acontecer ali naquele momento. Estevão precisava morrer naquele momento para nos dar o exemplo hoje. Porque essa vida material é passageira. Outra coisa que você pode explorar. Diga para seu aluno: olha, o sofrimento, a dor, a morte está nessa instância terrena.
O que importa para um cristão, para um humano qualquer não, que não tem Deus, não tem esperança, não tem nada. É o porvir, é a vida vindoura. Por isso que o sofrimento se explica aí. Ele vê a glória de Deus, ele vê Jesus sentado à direita de Deus e diz: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à direita de Deus. Seus algozes não aguentaram isso. Como é que ele vê Deus e eu não vejo? Taparam os ouvidos, pegaram Estevão, arrastaram para fora da cidade. O outro contexto, ele não foi apedrejado dentro da cidade. O processo começou ali. Levaram ele para fora da cidade e o apedrejaram. E colocaram a veste dele aos pés de Saulo, conforme eu disse no começo. Pegaram as vestes e colocaram aos pés de Saulo. E essas vestes é um símbolo que nos traz hoje a memória para sabermos que na dor e no sofrimento nós também podemos engrandecer o nome de Deus. Meus irmãos, o terceiro e último ponto da lição: o avivamento no sofrimento. Estevão estava sendo apedrejado de joelhos. Mas ele tinha uma consciência. Para mim, é a consciência do apóstolo Paulo. Para mim, o viver, o morrer é ganho. Essa era a consciência de um homem apedrejado e sofrendo. Agora eu gostaria de finalizar no versículo 59 de Atos 7, onde este homem crente, cristão, cheio do Espírito Santo e diante do sofrimento, primeiro, ele confia em Deus. Primeiro passo, confiar em Deus. Segundo, ele se dirige a Deus, tá? E diz: Senhor, receba o meu espírito. Então, o primeiro passo na morte, eu não sei se você já conseguiu ver alguém assim, morrendo, sofrendo, fala isso. Tá? Prepare os alunos para ter esse entendimento. Porque muitos estão sofrendo, muitos de nós estamos sofrendo. Mas o que fazer em meio ao sofrimento? O que fazer para ser avivado, como Estevão foi avivado? As pessoas sofrem por causa de condições financeiras. As pessoas sofrem por causa de problemas familiares. As pessoas sofrem por causa de pessoas que foram para longe, se afastaram, sofrem de saudade. As pessoas sofrem porque algumas pessoas queridas morreram. Então, mesmo diante do sofrimento, o que fazer? Temos a oportunidade de ver em Estevão o que fazer. Primeiro, ele confia em Deus, se dirige a Deus e diz: receba o meu espírito. Segundo, ele dá o maior exemplo de firmeza e humildade, dizendo a Deus também, se dirigindo a Deus novamente. Ele olha para os homens e o estado em que ele se encontra e diz: Senhor, Senhor, não lhes impute esse pecado. Talvez, irmãos, irmãs, prezados professores, essa ação de Estevão, essa última ação de Estevão, seja uma das mais significativas para a gente. Porque diante dos algozes, ele simplesmente pede para Deus lhe perdoar. Será que isso não seria o clímax do perdão? Será que isso não seria realmente perdoar? Porque perdoar quando as coisas estão bem, quando as pessoas nos agradam, quando a gente sai com as pessoas para os lugares, somos bem-vindos na casa dela, na igreja, sorrindo, é muito bom. Mas e as pessoas que causam mal para você? E esse mal, observe, que é o final, é a última instância do mal, é a morte, é fatal, é o apedrejamento. Estevão nos traz um exemplo aqui para todos nós, dizendo: olha, Senhor, mesmo assim, perdoa eles. E a conclusão que eu tenho para finalizar esta palavra, espero que até o momento a gente extraiu algum material bom aqui para subsidiar, que não seja tudo, né? Que não seja 100%, mas algum ponto que a gente possa extrair para somar com nossos alunos na sala de aula, tá? E a minha conclusão está aqui no desfecho
na conclusão do comentarista da nossa lição, que diz o seguinte, para não ficar só nas minhas palavras, vou citar a conclusão do comentarista, que diz: diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. A exemplo do primeiro mártir da Igreja Antiga, não neguemos a Cristo, assim como foi o diácono Estevão. Agradeço a todos e curta, né, o vídeo, compartilhe, passe para outras pessoas, porque com certeza extrairemos dele alguns pontos importantes que destacamos aqui para subsidiar a nossa escola dominical, a nossa aula na escola dominical. Obrigado. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.